Olá pessoal, bem-vindos à minha casa. Eu sou o professor Zezinho França e este é o nosso canal de Papo com o Tio Zé. Se você se interessa pela ciência das religiões, pela teologia, história, antropologia e a filosofia das religiões, crenças, cultos e fé, este é o seu lugar certo. Eu te peço então que já se inscreva e acione o sininho das notificações, peguem um café e se sentem e vamos bater um papo. Olá pessoal, bem-vindos à minha casa, bem-vindos à minha cozinha novamente. E hoje nós vamos fazer a segunda parte do vídeo sobre o Novo Testamento, a criação do Novo Testamento. Então, peguem um café, sentem-se aqui na minha cozinha e vamos continuar o nosso papo. Vamos bater um papo sobre a construção do Novo Testamento, a segunda e a última parte, tá bom? Só recapitulando algumas coisas que nós falamos na aula anterior, com relação à necessidade de se construir um cânon. Havia necessidade, cânon, como eu falei, significa régua de medir, vara de medir. E a necessidade era porque havia muita controvérsia teológica na ortodoxia do cristianismo naquela época, e havia também, por conta dessas diferenças ortodoxas, essas diferenças teológicas e as diferenças de eclesia, havia muita literatura que estava sendo escrita. Nós falamos que cada local recebeu o cristianismo e a mensagem do cristianismo e adaptou à realidade que eles já tinham como conhecimento e sabedoria. Então aconteceram muitas distorções, então haviam cristianismos muito diferentes em vários locais, tanto da Grécia quanto da Ásia Menor, que hoje a gente chama de Turquia, quanto em Roma, quanto no norte da África e no Oriente. E talvez seja no Oriente onde tenha acontecido as maiores discrepâncias. O mundo era, como nós falamos sobre a adequação histórica, o mundo era um mundo helênico, ou seja, ele tinha recebido toda uma carga de cultura do helenismo alexandrino. Então essa cultura helênica, ela formatou muito do pensamento cristão em diversos locais. E esse pensamento helênico era muito baseado no que vai ser chamado de gnosticismo. Gnose significa conhecimento. Eram grupos que adequavam o conhecimento filosófico ao cristianismo, ou seja, entendia o cristianismo, a mensagem do cristianismo, com o pensamento filosófico. E nós vamos ter uma aula exclusivamente sobre gnosticismo. Mas o que nós podemos falar, basicamente, para a gente dar continuidade nessa aulinha aqui, é que os principais pensamentos helênicos eram o platônico, o epicurista, o estoicista, e que nós vamos chamar de cinismo, de Diógenes. Dito isto, vamos prosseguir nesse processo de construção da literatura do Novo Testamento, né? Como eu falei, a necessidade de se construir um cânon era justamente pela evolução do gnosticismo e o proto-gnosticismo que havia na época. Então começou-se então as primeiras tentativas de se elaborar um cânon do Novo Testamento por esta necessidade. Nós falamos sobre alguns personagens do segundo século, né?
nós falamos sobre Justino Mártir, falamos sobre Papias de Herápolis, que já estavam tentando construir um pensamento do Novo Testamento, entretanto, somente no final do segundo século, né, que nós vamos ter uma visão mais ampla do que era livro canônico do Novo Testamento e o seu reconhecimento. Nós falamos que Justino Mártir já dizia no final, na segunda metade do segundo século, que as igrejas, e principalmente a igreja de Roma, já liam os 4 evangelhos e as cartas de Paulo nas reuniões de domingo. E acredita-se que havia outras literaturas que também eram lidas, como o Pastor de Hermas, também havia o Evangelho dos Hebreus, que também era lido, o Atos de Paulo e Tecla, que acredita-se que também era um livro que tinha uma grande amplitude, e o Apocalipse de Pedro. Muitos desses livros acabaram não fazendo parte do cânon do Novo Testamento. É também na segunda metade do segundo século, já no final, por volta do ano 190, 185, 190, que vai ser feita, constituída o que nós podemos chamar de primeira Bíblia com o Novo Testamento incluído, que é que eu já falei no outro vídeo, que é a Bíblia Peshitta, que é a versão siríaca. Entretanto, esta versão, até hoje, não aceita 5 livros do Novo Testamento. São eles 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas, Tiago e Apocalipse. Ou seja, a Bíblia Peshitta só possui 22 livros. Nos últimos tempos, esses livros acabaram sendo incorporados em algumas Bíblias para algumas igrejas sírias, entretanto as igrejas mais tradicionais da Síria ainda não aceitam esses livros. E existem razões muito científicas, inclusive, para não se aceitar esses livros. Da mesma maneira que outras igrejas sírias, e não só sírias, como igrejas orientais, não aceitam em suas Bíblias o Apocalipse de João. E aí nós entramos então no século IV. No século IV, nós vamos ter 2 personagens muito importantes nesse processo. E o mais importante, com certeza, vai ser Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, por volta entre o ano 335 ao ano 350, vai escrever um grande tratado ortodoxo, uma literatura de extrema importância para o entendimento da construção da igreja cristã, que nós vamos chamar que se chama História Eclesiástica. E ele vai nos dar uma luz justamente no livro 3º, no seu versículo 25. E note-se que este livro ele é escrito depois do concílio de Nicéia, concílio este que foi presidido pelo imperador Constantino, ou seja, quando Eusébio de Cesareia escreve o livro História Eclesiástica, a igreja já era oficial, a igreja cristã já era a religião oficial do Império Romano e havia já acontecido o primeiro grande concílio, que aconteceu no ano 325, que é o concílio de Nicéia, que decidiu sobre a divindade de Jesus e também pela aceitação do dogma da Trindade. Então vamos ver o que Eusébio de Cesareia vai nos dizer neste livro. Capítulo 25. Das Divinas Escrituras reconhecidas e das que não o são. Chegando aqui, é hora de recapitular os escritos do Novo Testamento já mencionados. Em primeiro lugar, temos que colocar a Tétrade Santa dos Evangelhos, aos quais
segue-se o escrito dos Atos dos Apóstolos. Depois deste, há que se colocar a lista das cartas de Paulo. Depois deve-se dar por certa a chamada primeira de João, assim como a de Pedro. Depois destas, se está bem, pode-se colocar o Apocalipse de João, sobre o qual exporemos oportunamente o que dele se pensa. Então são os ditos admitidos. Dos livros discutidos, por outro lado, mas que são conhecidos da grande maioria, temos a carta dita de Tiago, a de Judas e a segunda de Pedro, assim como as que se diz serem segunda e terceira de João, sejam do próprio evangelista, seja de outro com o mesmo nome. Muito bem, então como nós vimos, esta primeira lista que ele faz são dos livros questionados, são livros questionáveis, que já eram respeitados e lidos e estudados, eram tidos como elementos de fé e elementos de instrução eclesiástica. Entretanto, Eusébio de Cesareia questiona não só as suas autorias, como a sua autoridade ortodoxa, entendeu? Isso é uma primeira lista, e ele faz uma segunda lista. A segunda lista são dos livros que ele considera espúrios. Esses aí ele não questiona. A primeira lista ele questiona, pode ser que seja interessante, pode ser que sim, pode ser que não, né? Na segunda lista, não. Na segunda lista, ele faz uma lista dos espúrios, e a lista é essa. Entre os espúrios, sejam listados o escrito dos Atos de Paulo, o chamado Pastor e o Apocalipse de Pedro. E além destes, há que se diz Carta de Barnabé e a obra chamada Ensinamentos dos Apóstolos. E ainda, como já disse, talvez o Apocalipse de João. Alguns, como disse, rechaçam-no, enquanto outros o contam entre os livros admitidos. Alguns ainda catalogam entre eles, inclusive, o Evangelho dos Hebreus, no qual são muito contemplados os hebreus que aceitaram Cristo. Todos estes livros discutidos. Então, como nós vimos, esta segunda lista, eles já consideram esses livros que, como vocês viram, muitos acabaram por entrar no cânon do Novo Testamento, mas são considerados espúrios. E ele excetua uma questão sobre o Apocalipse de João, diz que é questionável, etc. Depois, inclusive, ele faz um tratado exclusivamente sobre isso. Entretanto, esses outros livros ele considera espúrio. E ele faz uma terceira lista no seu versículo 25 do seu livro 3. E este livro, então, nessa lista ele vai chamar esses livros de ímpios e heréticos. E é esta a lista. Mas creio ser necessário que exista um catálogo destes também, distinguindo os escritos que, segundo a tradição da Igreja, são verdadeiros, genuínos e admitidos, daqueles que diferem destes por não serem testamentários, mas discutidos. Ainda assim, são conhecidos pela grande maioria dos autores eclesiásticos, de modo que possamos conhecer esses livros e os que, com o nome dos apóstolos, foram divulgados pelos hereges, alegando que se tratem, seja dos evangelhos de Pedro, de Tomás, de Matias, ou mesmo de algum outro, ou ainda dos Atos de André, de João,
e de outros apóstolos. Jamais um só dentre os escritores ortodoxos julgou digno mencionar estes livros em seus escritos. Mas ocorre que a própria índole do fraseado difere enormemente do estilo dos apóstolos. O pensamento e a intenção do que neles está contido destoa ainda mais da verdadeira ortodoxia. Claramente demonstram ser invenções de hereges. Por isso, não devem ser incluídos nem mesmo entre os espúrios, mas devemos rechaçá-los como inteiramente absurdos e ímpios. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, livro 3, capítulo 25. Veja bem, como Eusébio de Cesareia disse, ele nos leva a crer que, como eu já disse também no final do vídeo anterior, os critérios para se chegar a um entendimento daquilo que deveria ser canônico ou não estava na inspiração divina ou não. Estava em três aspectos. Primeiro, a autenticidade e a autoridade apostólica. Se esses livros tinham a autoria comprovada dos seus autores, que fossem apóstolos ou discípulos dos apóstolos, como é o caso de Lucas. O primeiro aspecto que dava autoridade para este livro ser canônico, não, era a autenticidade dos autores, a autenticidade de quem os escreveu, se eles eram realmente próximos a Jesus Cristo de alguma maneira. Um segundo aspecto que era muito pesado para entrar numa lista canônica era o aspecto da aceitação pelas igrejas. Se as igrejas aceitavam esses livros, se elas liam e se elas os tinham como livros de edificação e de enriquecimento espiritual, se esses livros eram aceitos. E aí nós temos uma grande questão, porque muitos livros que eram lidos pelas igrejas e eram aceitos pelas igrejas acabaram por não fazer parte de uma lista posterior fechada, que nós veremos lá na frente. Um desses livros era o livro de Atos de Paulo e Tecla, que não se sabe de quem é a autoria, talvez tenha sido também de Lucas, não se tem certeza disso, e que era lido e era muito estudado e era muito considerado como importante dentro das igrejas. Outro livro que também era lido pelas igrejas, era aceito pelas igrejas e acabou não fazendo parte do cânon final, foi o Evangelho dos Hebreus. E Eusébio de Cesareia cita o Evangelho dos Hebreus como um livro que os hebreus, os judeus convertidos ao cristianismo, tinham muito apreço por ele. Entretanto, acabou não sendo incluído. Outro livro também que era muito lido era o Evangelho de Tomé, e que acredita-se que foi realmente Tomé que tenha escrito esse evangelho e que ele foi descoberto recentemente na chamada Biblioteca de Nag Hammadi, né? E hoje causa um furor em todos os gnósticos modernos. Entretanto, esta literatura se encaixa no terceiro aspecto que dava o terceiro quesito para um livro se tornar canônico ou não, que era a coerência proto-ortodoxa, ou seja, se havia uma coerência com aquilo que a igreja, naquele momento, aceitava como ortodoxo, como verdadeiro para o seu entendimento. Lembra quando nós dissemos
que havia sido eleita a Igreja de Roma, por ser central e a Igreja da capital, como o foro para decidir a eclesia e a ortodoxia. Pois é, a Igreja de Roma não aceitava determinados pensamentos, e muitos deles eram gnósticos, como a questão do adocionismo. O adocionismo debatia a questão de Jesus não ser filho de Deus antes do seu batismo, que somente no seu batismo ele teria recebido a divindade, que nós vamos lembrar da questão do demiurgo, por isso que eu falei do demiurgo, de Platão. Os gnósticos adocionistas acreditavam que este Deus mau do Velho Testamento foi vencido por Jesus Cristo no momento do seu batismo. E Justino Mártir fala até que houve fogo no Rio Jordão, aconteceram alguns eventos que os evangelhos não falam. Talvez ele tenha tido uma outra fonte de pesquisa que além dos evangelhos sinóticos e o evangelho de João. Então, os gnósticos adocionistas acreditavam então que Jesus Cristo passou a ser filho de Deus e Salvador e recebeu a sua missão messiânica no seu batismo. Havia outros pensamentos gnósticos, inclusive havia um que dizia que Jesus não era nem um ser humano, ele era um espírito, quase um fantasma, que só tinha uma casquinha humana, mas ele não era humano realmente, não tinha corpo físico, e que na cruz então ele não teria sofrido as agulhas da cruz justamente por não ter corpo físico. Isso é um pensamento gnóstico, que nós não vamos falar com muito mais calma num vídeo posterior. Não quero deixar esse vídeo muito longo, como tem sido o meu entendimento aqui. Na mesma época que Eusébio de Cesareia escreve o seu livro e faz a sua lista dos livros que poderiam fazer parte do cânon do Novo Testamento, nós temos a figura de um outro pai da igreja, que é Atanásio. O mesmo Atanásio lá do Concílio de Nicéia, que vai fazer a disputa contra Ário. Quando nós falarmos sobre os concílios, nós vamos falar muito sobre este assunto. É Atanásio que por volta do ano 367, mais ou menos, vai fazer então a primeira lista em que vai incluir os 27 livros que nós conhecemos hoje. Então, vejam bem que somente no final, na segunda metade do século IV, é que nós vamos ter então essa lista que nós temos hoje, os 27 livros, fechada. É a primeira vez, então, com Atanásio, que se coloca os 27 livros do Novo Testamento num compêndio, dando autoridade para eles como livros canônicos. E nós já falamos que esses livros já eram considerados escritura, ou seja, eram considerados Bíblia, escritura sagrada, desde o final do século II. Quando chega em Atanásio, só não se sabia quais eram os livros que poderiam ser chamados de Bíblia, porque ainda houve uma discussão até Eusébio de Cesareia e até Atanásio, essa discussão de quais seriam esses livros, e é com Atanásio que se fecha uma lista de 27. E se exclui aqueles polêmicos e se mantém, então, os 27 fechados. É claro, novamente reiterando, que algumas igrejas do Oriente e as igrejas sírias não aceitam os 27. Existe um carinho das pessoas por uma coisa chamada teoria da conspiração. E é a partir desta mania que as pessoas têm de aceitar como verdade as teorias da conspiração, constrói-se, escreve-se muita literatura, muitos livros e best-sellers. Normalmente best-sellers são feitos, construídos em cima disso. Nós temos aí vários autores
que fizeram sucesso com isso. E o povo gosta de fazer teoria da conspiração com relação a temas bíblicos. O que está mais em moda ultimamente é uma teoria da conspiração baseada em Constantino. Sempre houve muita história a respeito de Constantino, do imperador Constantino, e acabou-se isto vindo muito à tona com muita força por causa do romance de Dan Brown, que acabou virando filme, que foi o Código da Vinci, em que, num determinado trecho, se diz que Constantino é que decidiu quais seriam os livros que deveriam entrar no cânon do Novo Testamento. E isso não é verdade. Não é verdade. Em 325, Constantino realmente presidiu o Concílio de Nicéia. Mas veja bem, eu acabei de dizer que Eusébio de Cesareia escreveu o seu livro e que este livro trazia uma lista que não trazia a lista fechada ainda em 335, ou seja, 10 anos depois do Concílio de Nicéia, Eusébio de Cesareia ainda não sabia quais eram os 27 livros. 10 ou 15 anos depois que Atanásio vai fazer uma lista dos 27 livros. Ou seja, quase 10 anos depois da morte de Constantino. A confusão que existe com relação à participação de Constantino na construção do Novo Testamento existe porque Constantino, por conta da construção e inauguração da cidade de Constantinopla, né, do Império Bizantino, que seria a nova capital do Império Romano, ele encomenda, então, a edição de 50 Bíblias. Essas Bíblias não nos chegaram, nós não temos acesso, nós não tivemos, ninguém encontrou nenhum fragmento dessas 50 Bíblias. Então a gente não sabe o que tinha nelas. Acredita-se que a confecção dessas 50 Bíblias esteja ligada aos 2 primeiros códex do Novo Testamento. O Códex Sinaíticos e o Códex Vaticanos. O Sinaítico é um pouco anterior, data por volta do ano 336, mais ou menos. E acredita-se que esses 2 documentos seriam parte desta encomenda de Constantino. E nós sabemos que esses 2 códex, eles são extremamente diferentes. Daí nós temos então a primeira discrepância de compilação. Textualmente, dentro da crítica textual dos 2 códex, nós encontramos várias diferenças textuais e algumas que são bastante graves. Algumas acrescentam, outras retiram textos ou fatos dos textos que já eram conhecidos dentro dos 4 evangelhos. Existem diferenças, inclusive, na formatação, na forma em que eles foram escritos. Um em 4 colunas, outro em 3 colunas, como você pode ver aí. Bom, como vocês viram, então, depois de toda essa literatura, dos 2 códex, o Sinaítico e o Códex Vaticanos, ainda nós temos um concílio para decidir quais seriam esses 2 livros, depois da lista de Atanásio, que é o concílio de Cartago, em 397. E com isso, então, se forma essa lista de 27 livros do Novo Testamento. Entretanto, no século XV, acontece um fato que ia abalar todo o processo ortodoxo, que é a Reforma Protestante com Martinho Lutero.
A Reforma Protestante de Martinho Lutero traz, entre outras dissensões teológicas, a questão das solas. E a mais importante era a sola scriptura, ou seja, toda a verdade de Deus para o homem está nas Escrituras, ou seja, só a Escritura. Então, Martinho Lutero e os reformistas não aceitavam a tradição como fonte de inspiração e de relacionamento de Deus com o homem, o que é muito complicado. Como nós vimos, a igreja demorou 400 anos para decidir o que seria a Escritura. E durante esses 400 anos antes de se decidir isso, como é que nós poderemos dizer o que era a Escritura se nem os pais da igreja sabiam o que era Escritura? Então Martinho Lutero tem um grande problema com relação a isso, de tentar explicar como é que nós podemos ter sola Escritura se até o século IV, ou seja, 400 anos praticamente depois da morte de Jesus, ainda não havia uma Escritura. E um segundo ponto, o próprio Martinho Lutero, por conta de uma disputa doutrinária, ou seja, ele acreditava que alguns livros do Novo Testamento não concordavam com a sua tese de salvação exclusivamente pela graça. E, portanto, ele tentou retirar alguns livros, como o livro de Tiago. A carta de Tiago ele queria tirar do Novo Testamento também a carta de Judas e a carta aos Hebreus. Por quê? Porque nestas cartas existe um texto muito claro em que se coloca como condição para a salvação não exclusivamente a graça, mas também as obras. E isso ia completamente de encontro às bases da Reforma Protestante. Vejam bem que nós chegamos então ao século XV e ainda as Escrituras eram motivo de muita polêmica. É quando a Igreja Católica resolve fazer um concílio, que é o chamado Concílio da Contra-Reforma, para decidir algumas coisas que pudessem dar bases para uma contraposição à Reforma Protestante, que é o Concílio de Trento, que acontece em 1546. E é neste concílio, por conta da teoria da sola scriptura, é que a Igreja Católica decide, de uma vez por todas, o que realmente era o Novo Testamento. Então, somente em 1546, a Igreja vai decidir quais são os livros do Novo Testamento. Ou seja, 1500 anos depois de se começar a escrever o Novo Testamento. Então, quando a gente ouvir algumas teorias da conspiração sobre a construção do Novo Testamento, é bom a gente parar e pensar um pouco, porque não foi de uma hora para outra, não foi com um pensamento único ou pela vontade exclusiva de um imperador que o Novo Testamento foi construído. O Novo Testamento foi construído depois de muito estudo, muito entendimento, muita polêmica, até chegar na construção de um cânon bíblico. Porque em 1546, quando no Concílio de Trento, a Igreja Católica fez o seu cânon com os 27 livros, mas antes disso, Martinho Lutero já havia feito a Bíblia de Lutero, em que ele construía então os 27 livros, apesar de tentar tirar Hebreus, Judas e Tiago da sua Bíblia. Ele também já tinha feito a sua Bíblia, que era uma Bíblia com os 27 livros, que na verdade os valdenses já distribuíam essa Bíblia já no começo do século
15 a Bíblia com os 27 livros do Novo Testamento que já eram difundidos desde o século IV. Chegamos então ao final desse tratado sobre a construção do Novo Testamento. Eu tenho certeza que muita coisa eu não falei, nem dá, senão a gente faria aulas aqui de 5 horas, porque é um tema muito fácil, muito complicado mesmo. Não falei, por exemplo, sobre Didaquê, e vou fazer um vídeo só falando sobre o Didaquê, prometo. Então, tenho certeza que alguém vai me cobrar a questão do Didaquê, e será falado sobre o Didaquê. Numa próxima aula, eu quero falar sobre os livros apócrifos que foram criados no primeiro já tinha livro que foi chamado de apócrifo, principalmente no segundo século e alguns no terceiro e no quarto século, que óbvio não entraram no Novo Testamento, e muitos deles foram encontrados na biblioteca de Nag Hammadi e nas cavernas de Qumran, lá no Egito. E eu quero falar muito sobre isso, nós vamos falar muito sobre isso quando nós falarmos sobre o gnosticismo no começo da igreja cristã, tá bom? Então, podem me cobrar que muito breve essa aula será colocada aqui. Na próxima aula eu quero dar continuidade sobre a questão histórica de Jesus Cristo. Eu fiz um apanhado geral da vida de Jesus, falei sobre o nascimento dele, eu situei historicamente Jesus Cristo desde Adão até o seu nascimento, passando pelo helenismo, sobre o Império Romano, a ascensão de Herodes. Então nós vamos na próxima aula falar especificamente de como estava a Judéia no tempo de Jesus e principalmente como é que estava o pensamento eclesiástico, né? Os vários pensamentos religiosos no tempo de Jesus, que vai dar origem então ao cristianismo, tá bom? Então essa é a próxima aula. Vamos falar sobre a situação histórica e geográfica de quando Jesus esteve na Terra até a sua morte, e aí a gente vai dar uma continuidade depois até os tempos atuais, mas principalmente vamos falar muito sobre as perseguições, sobre os mártires e consequentemente vamos dividir isso em 2 ou 3 aulas, tá bom? Então nós vamos começar, na próxima aula, vamos situar historicamente a questão da existência de Jesus, o Nazareno, e não de Nazaré, como eu já disse. No mais, queridos, um beijo a todos, peguem um café, sentem aqui na minha cozinha e vamos bater um papo. Por favor, gente, ajuda a gente. Me ajudem a divulgar esse canal. Não estou conseguindo grandes sucessos no sentido de inscrição aqui. Talvez eu que não esteja sabendo fazer a divulgação correta. Ainda estamos com muito pouca inscrição. Ajudem a divulgar, ajudem a valorizar, a difundir o estudo científico, tá? E nesse caso, o estudo científico teológico, histórico, antropológico e filosófico. Então, ajudem a gente, se inscrevam, tá? E deem uma olhada lá no canal do professor Alex Vargas, tá? Que ele vai sempre falo isso. O professor Alex Vargas mudou a minha vida, me ajudou a reencontrar a dignidade profissional. Eu estava desempregado, fiquei desempregado com mais de 50 anos, eu tinha uma empresa e essa empresa não deu certo e
com mais de 50 anos, eu não tinha como, não conseguia arrumar emprego, não conseguia retomar o processo de dignidade da minha vida. O professor Alex Vargas, com este curso de empreendimento digital, me deu uma nova esperança, uma nova chance na minha vida. E então se você tem um celular com internet, você tem um Wi-Fi em casa, um computador, e você tem internet em casa. Então, se você for até o curso dele, você vai perceber que você tem elementos suficientes para poder retomar a sua vida profissional só com isso. E vale a pena, procurem, e depois vocês me digam se valeu a pena, tá bom? No mais, eu quero agradecer a todos, que o grande arquiteto do universo, como os maçons dizem, o grande Deus eterno, que pode ser chamado pelo nome que você quiser chamá-lo, possa ser bom para você e possa te trazer a paz. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Vamos bater um papo?